Olá a todas, todos e todes! Está começando mais um Prosa do Semiárido, o videocast do Movimento de Organização Comunitária, o MOC. Eu sou Camila Oliveira, sou uma mulher parda, tenho cabelos longos, abaixo dos ombros, estou usando uma blusa preta de manga longa e uma saia bege. Este programa é uma realização do MOC e é desenvolvido pelo Programa de Comunicação e Cultura, que dá visibilidade às conquistas, os saberes que florescem no nosso território e que fortalecem a convivência com o semiárido baiano. E hoje, minha gente, no Prosa do Semiárido, nós vamos falar sobre as juventudes do semiárido. Vamos falar da sua força, dos seus sonhos, das suas lutas, suas criatividades. No mês de setembro, nós temos uma data que é dedicada exclusivamente ao Dia das Juventudes no Brasil. E nada mais justo do que homenagear as nossas juventudes, não é? Mostrar a importância da sua atuação, mostrar a contribuição dos nossos jovens e das nossas jovens para as transformações sociais não só nas suas comunidades, como também no território em todo o semiárido baiano. E para esta prosa, nós temos duas jovens convidadas. Uma delas é Robervânia Cunha, é educadora social do MOC, responsável pelo eixo de protagonismo das juventudes no programa de Gênero, Geração e Igualdade Racial do MOC. A nossa outra convidada é a Kemily Vitória. Ela é jovem moradora do distrito de Salgadalha, em Conceição do Coité, e a jovem multiplicadora do MOC. Meninas, bem-vindas ao Prosa do Semiárido. Olá, é um prazer estar aqui, uma alegria, né, trazer esse tema, falar da juventude do semiárido, falar das nossas ações, das nossas expectativas, né, do que é que a gente desenvolve no dia a dia com as juventudes, sobretudo dos territórios de atuação do MOC. Eu sou Robervânia Cunha, gosto de ser chamada por Vaninha. Sou uma mulher branca, de cabelo cacheado comprido, estou vestindo uma blusa vinho, florida e também uma calça jeans. Olá, gostaria de agradecer pela oportunidade, enquanto jovem aqui, multiplicadora, falar um pouco sobre juventude. Eu estou vestindo uma blusa preta, uma calça jeans escura, tenho cabelos longos, mais ou menos chocolate, mais ou menos caramelo, assim o tom do meu cabelo, e sou uma mulher parda. Bom, e já que você já deixou claro que gosta de ser chamada por Vaninha, então é assim que a gente vai conversar a partir de agora. Vaninha, é um prazer recebê-la aqui no Prosa do Semiárido, você que tem acompanhado de perto, né, os grandes feitos das juventudes por aí afora, a sua organização de forma coletiva. Começa contando pra gente como é que as juventudes estão atuando nesse momento no semiárido. Bom, a atuação das juventudes no semiárido, sobretudo nos municípios, nos territórios de atuação do MOC, tem sido de forma muito protagonista e de mudanças, né, em frente às diversas áreas, diversas linhas de atuação, né? E aí a gente pode citar a área da agroecologia, né, que os jovens e as jovens são formados a partir das escolas famílias agrícolas e tem um papel importante nesse processo de desenvolver a agroecologia, os princípios da agroecologia, né, da convivência com o semiárido. A gente tem também a linha da comunicação, né, a comunicação popular, comunitária, que os jovens e as jovens se desenvolvem a partir das rádios comunitárias, das redes sociais, né, que trazem vozes importantes em defesa dos direitos, em defesa das suas comunidades. A gente traz também à frente aí a cultura, a identidade das juventudes, né, trazendo todo o saber ancestral, todo o saber das identidades racial, né, identidade territorial, e que também é um processo importante de resistência. E a gente traz, sobretudo, a linha da incidência política, né? A juventude tem atuado nessa frente de participação social, de participação em movimentos, né? Em sindicatos, em coletivos, em associações,
em espaços de fato de tomada de decisões, né? Que agreguem essa luta em defesa de políticas públicas para a garantia de seus direitos. Então, além disso tudo, a gente tem um processo da auto-organização, né? Que vem a partir desses feitos todos. Então, a auto-organização da juventude hoje está se consolidando, inclusive, numa associação da juventude protagonista do semiárido baiano, né, que nasce no território do Cinzal, mas tem uma abrangência a nível de semiárido baiano, e esse processo é o que vem sendo fortalecido através das ações do MOC como consórcio das juventudes, que embora seja um projeto desenvolvido pelo MOC e em parceria com outras organizações, é também uma rede, né, uma articulação que fomenta esse processo de atuação das juventudes dentro das suas realidades, dentro das suas comunidades, territórios e municípios. Nesse caso, quando você fala dessa organização juvenil em torno do consórcio, né? O consórcio, ele traz toda essa frente que você acaba de citar, a organização agroecológica, cultural, ou tem uma outra dimensão? Então, o consórcio das juventudes do semiárido, né, como a gente costuma chamar, é um processo de formação sociopolítica, né, sobretudo trazendo várias temáticas importantes para que a juventude consiga participar, incidir politicamente, né, se motivar a partir das suas potencialidades, a partir das suas realidades. Então, o projeto ele vem também como um elo de fomentar, de fortalecer o protagonismo das juventudes, e a gente traz a metodologia da educação contextualizada também dentro desse processo, dessa caminhada do consórcio das juventudes. A gente traz o enfrentamento às violências e violações de direitos. Então, é um processo, um projeto que tem uma dimensão de fato fortalecer as identidades e a juventude enquanto sujeito de direito. Kimberly, é um prazer te receber também aqui no Prosa. Você que é uma jovem também muito atuante no seu município, também no território. Eu quero saber um pouco da tua história, né? Como é que você passou a se inserir nos movimentos e organizações juvenis e quais espaços você tem ocupado atualmente? Minha trajetória em contato com os movimentos sociais foi quando eu entrei na EFA, porque as EFAs têm várias bandeiras de lutas, principalmente em relação aos movimentos sociais, sobretudo do campo. Então, anteriormente à EFA, eu não tinha esse contato com movimentos sociais, mas aí, a partir do momento que eu comecei a estudar, eu comecei a ter contato com os movimentos sociais, e aí eu percebi que os movimentos sociais eles iam muito além do que só era ensinado na escola, e eu percebia que se fazia necessário no dia a dia da gente, e que era algo que eu sempre defendi e que eu não tinha noção da dimensão que era os movimentos sociais. E aí, a partir da EFA, eu comecei a ouvir e ver ações relacionadas principalmente ao MOC. E aí eu tinha uma colega que ela participava no eixo de mulheres. E aí foi meu primeiro contato com o MOC, foi nessa formação com mulheres, falando sobre os tipos de violência, etc. E aí, a partir daí, eu fui direcionada por Selma para a Vaninha, que seria responsável pela pasta de juventude. E aí se iniciou o meu processo no MOC, atuante como jovem multiplicadora. É isso que a gente quer saber. O que é que você tem feito assim como jovem comunicadora? Como é que tem sido esse processo de troca de saberes entre as juventudes? Geralmente, né, como Vaninha disse, a gente tem os encontros e aí a gente se reúne. Geralmente, todos os encontros têm um tema específico que a gente debate. E a gente sempre tenta sondar esses temas para especificamente aos nossos territórios, aos nossos municípios. Porque como a gente tem uma abrangência, por exemplo, a gente não pode colocar 50 jovens, mas se a gente coloca 10 e esse jovem desce para o território e ele consegue replicar aquilo que foi falado nos encontros, a gente já consegue abranger mais pessoas. E aí, a partir disso, geralmente a gente tem esses encontros, seja falando sobre protagonismo juvenil, participação política,
a gente consegue sondar para o nosso território e direcionar isso. E aí a gente vai para espaços, por exemplo, a gente vai para a EFA. A EFA é um parceiro forte da gente, a EFA de Valente. Sobretudo quando a gente vai falar sobre protagonismo juvenil, sobre políticas públicas para a juventude. A gente tem os sindicatos também dos territórios que sempre abrem as portas para poder a gente se reunir, para poder a gente falar. E eu atuo geralmente em frente a isso, a formações políticas de despertar realmente a juventude para a sua potencialidade, porque eu acho que o que falta muito é isso. A gente tem gestores que são limitados e que não direcionam e não mostram realmente qual é o intuito da juventude, sobretudo para garantir seus direitos. Kimberly, você fala, né, da importância de consolidar alguns temas. Quando a gente fala de que se 10 jovens estão reunidos em torno de um tema e eles conseguem multiplicar, isso já vale muito. Então, explica pra gente de que forma vocês replicam esses conhecimentos e mobilizam nas comunidades, né? Como é que vocês têm utilizado essas formas de mobilização, de comunicação? Que recursos vocês têm utilizado para mobilizar o máximo de jovens possível? Primeiro, né, a rede social, que a gente consegue alcançar muita gente, a gente posta um vídeo, a gente posta uma história, a gente faz um card, então a gente já consegue mobilizar muita gente. E aí a gente também mobiliza, geralmente, né, com contatos, porque quando a gente é envolvido nessa questão de sindicato, geralmente tem os coletivos de jovens rurais, geralmente tem alguma organização, seja local, seja do povoado, sempre tem, e aí a gente consegue mobilizar os jovens a partir disso. Mas quando a gente não consegue que os jovens venham até nós, a gente sempre vai até os jovens. E aí a gente já teve momentos de a gente fazer formação com 5 jovens, com 6 jovens, mas que a gente consegue mobilizando aos pouquinhos o trabalho de formiguinha e a gente consegue levar até essas pessoas para que elas despertem, para que elas se percebam em seus territórios. Na verdade, eu quero, Vaninha, que você, já que a gente entrou, né, nessa questão da juventude, só para quem está nos assistindo entenda quantos jovens hoje se inserem num consórcio e eles representam quantos municípios? Bom, o Consórcio das Juventudes, ele está presente em 3 territórios, né? 2 territórios de atuação do MOC, que é a Bacia do Jacuípe e território do Cinzal, e também tem uma atuação no território Sertão São Francisco, né? Que é desenvolvido por uma outra organização parceira, que é o SAZOL. E a gente trabalha num processo de coletivo, né? Então, esses 3 territórios identificam jovens a partir da articulação das organizações, articula esses jovens para participar de ações coletivas do Consórcio das Juventudes, e esses jovens, que são em média 30 jovens, né? 10 articulados por cada organização, eles participam dessas ações e se tornam também jovens multiplicadores para estarem atuando e disseminando conhecimento para outros e outras jovens. Então, a gente tem na atuação do MOC, na linha, né, de frente, diretamente falando do consórcio, esses 10 que atuam no processo coletivo, mas a gente tem jovens, digamos que em 8 municípios que a gente atua com o consórcio da juventude, a gente tem 20, 30 jovens trabalhando diretamente nessas ações, na participação das ações que são desenvolvidas dentro dos territórios pela atuação do MOC. Para além dessa colocação, né, de forma organizativa, tem alguma outra característica que a gente pode destacar do processo de organização dos jovens para a troca de saberes? Outra forma de se organizar? Ou essa que você cita é a que mais predomina e a forma como os jovens realmente se organizam coletivamente para trocar saberes e trocar ideias, e construir conhecimento de forma coletiva? Então, os e as jovens das comunidades, né, rurais, dos municípios, dos territórios que a gente atua e que participam desses processos, eles e elas têm um olhar, digamos que mais conscientes, né, do processo da importância da sua participação social, né, da sua participação enquanto sujeitos políticos, né, enquanto sujeitos de direito, enquanto sujeitos culturais.
Então, eu acredito que toda essa articulação, todo esse trabalho feito a partir do projeto Consórcio da Juventude e outras ações do MOC contribui nesse processo de auto-organização. Então, as jovens participam mais desses processos de incidência política, né? Eles estão mais nos sindicatos, nas associações, se verem mesmo como sujeitos, né, de potencialidade que podem contribuir de fato nesses espaços e, sobretudo, lutando por acesso a direitos, né, de uma forma digna, dentro das suas realidades. É uma maravilha ver a força potente dessas juventudes, não é? Assim como o Kemely, nós temos muitos e muitas jovens que estão espalhados por esse território e que juntos e juntas eles contribuem com a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Vamos conhecer alguns e algumas deles e delas. Cresci entre os movimentos sociais, né? Principalmente Movimento Sem Terra, MST, por ser de uma área de assentamento. Então, somos um povo que sempre temos por terra, por água, por comida e principalmente também, né, por cultura. Então, sempre foi muito presente essa luta, né, essa vontade de fazer com que as pessoas vivessem com igualdade, com respeito e com dignidade. Logo na minha adolescência já entrei nos grupos de jovens da comunidade, tanto católico como o coletivo que criamos na comunidade. Logo depois que passei para a escola na cidade, também já entrei nos coletivos de jovens do município, né? Sempre ali de frente, tentando organizar a juventude do nosso município. Hoje eu sou formada em técnica em agroecologia, trabalho na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, faço parte do Ponto de Cultura Líder, Liga Desportiva e Cultural dos Assentamentos da região do Cinzal, né, onde sou uma das principais representantes. Também sou participante do coletivo, né, que atualmente estamos migrando para uma associação aí, a Associação da Juventude Baiana, né, do Semiárido Baiano. Então, sempre como jovem estive nesses espaços, né, por realmente ter essa vontade de que as pessoas possam viver com respeito, com dignidade e que possam ocupar todos os espaços, principalmente por ser uma jovem mulher, né, e que sabemos que a cada dia e a toda hora a gente precisa lutar por espaço. Sou artista plástica visual e estudante de letras em inglês na UNEB, em Conceição do Coité, e também faço parte do Consórcio da Juventude e do grupo do MOC. E minha participação em espaços de incidência política me ensinou que a juventude tem voz e tem vez sim, e que podemos transformar a nossa realidade. E são nesses espaços que a gente dialoga, debate e reivindica por políticas públicas, nos conecta com o nosso território, com as nossas vivências e as nossas realidades. Foi através da participação social que eu encontrei apoio e acolhimento e percebi que a força é no coletivo. A troca de experiências com outros jovens de diferentes comunidades fortalece a nossa caminhada e constrói políticas que queremos, políticas que garantam a igualdade de direitos. Essa luta não é solitária, ela é uma luta compartilhada e juntos enfrentamos os desafios do semiárido, com a coragem e também com a criatividade. Faço parte do Consórcio da Juventude, do Movimento de Organização Comunitária MOC, atualmente graduando no curso de Licenciatura em Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB. E hoje eu venho trazer um pouco do meu olhar enquanto jovem participante do consórcio, jovem participante do MOC, principalmente sendo pertencente do território do semiárido baiano, dizer o quão fundamental e importante é a nossa participação enquanto juventudes nesse espaço de formação política, formação cidadã, formação crítica, dizer mais ainda o quão significante são as ações desenvolvidas pelo consórcio, pelo MOC, ao qual pude participar, que com certeza contribuíram bastante para a minha formação, a pessoa que eu me tornei hoje, o profissional que eu estou me tornando. Dizer mais ainda que foi a partir desses momentos, né, intercâmbios, ações, formações sociais, que eu e outros jovens podemos realmente entender o nosso papel dentro da sociedade, enquanto pessoa de direitos, de deveres, entender que somos sim seres capazes de transformar o espaço em qual estamos inseridos, nossas comunidades, e foi a partir daí
que começamos a participar das conferências estaduais, de juventude, começamos a participar mais ativamente dos conselhos, dentro das próprias comunidades no qual estamos inseridos, dentro das associações, e grande parte desse papel social foi por conta da formação social que tivemos durante o Consórcio de Juventudes e o MOC. Então quero agradecer, dizer que eu sou honrado por fazer parte desse movimento. Vania e Kemily, nós estamos quase chegando ao final da nossa prosa, mas a gente ainda tem um papo aqui que é sobre a gente saber um pouco, Kemily, quais são ainda os desafios das juventudes no semiárido? Eu acredito que, inicialmente, o que mais a gente, enquanto juventude, sofre é a descredibilização. A todo momento a gente só ouve que o jovem não quer nada, que não precisa direcionar nada para a juventude, que a juventude só tem interesses pessoais, seja em decisões de vida, etc. E também outra coisa que a gente tem bastante dificuldade é o contato com gestores, sobretudo gestores municipais de juventude. Não existe um contato, não existe um vínculo formado entre esses gestores. Quando a gente precisa de algo para atuar, se a gente não tiver o MOC, se a gente não tiver outras organizações que atuem no território, a gente não consegue ter ações relacionadas a isso. Então, não há um vínculo com essas pessoas que seriam responsáveis para que a gente pudesse atuar. E também o que dificulta bastante para a gente é que todas as vezes que a gente chega para tentar um diálogo, para tentar alguma coisa, a gente é sempre descredibilizado. É como se o que a gente tivesse pondo não fosse algo relevante ou não fosse algo importante. Que todas as outras áreas têm alguma relevância, alguma significância, mas quando fala em relação à juventude, não há. E aí é isso que dificulta para a gente, enquanto juventude, é justamente essas pessoas que deveriam ser responsáveis por nos direcionar, que não há um contato, não há um vínculo, e aí dificulta com que a gente atue, com que a gente trabalhe com os jovens. Acho que todos nós que vivemos essa fase tem esse sentimento, né? Comunga desse sentimento de Kemily, de que nós somos muito cobrados enquanto jovens, somos responsabilizados, mas na hora de acessar os direitos, ele é negado, né? Isso, inclusive, nesse sentido do que Kemily traz, o MOC tem um papel fundamental, sobretudo em fortalecer, de fato, o protagonismo da juventude e acreditar na juventude enquanto sujeitos políticos, né? Inclusive trazendo a juventude para um processo, para espaço que cria oportunidades, né, de que a juventude, de que os jovens e as jovens possam falar, né, possam construir, possam pensar junto com o MOC. Então, esse é um processo que dá visibilidade à potencialidade das juventudes, né, os saberes, os fazeres, né. Então, isso motiva a juventude a continuar participando e enfrentando esse processo que é de invisibilidade que ainda existe, né, dentro da nossa sociedade. Então, eu acredito que o papel do MOC é extremamente importante, né, frente a esses desafios que são postos diariamente na vida da juventude. Então, o MOC trabalha nesse processo da incidência, de acreditar que a juventude participando, né, desses espaços vai fazer a diferença na construção dos seus projetos de vida, no processo de autonomia, na questão da geração de renda para suas vidas, e que, de fato, mobilize e lutem pelo acesso aos seus direitos de forma digna, né? Então, quando a gente participa, a gente incide e a gente muda essas realidades dentro do nosso semiárido, a gente muda também a vida da juventude das suas comunidades. Ser jovem no semiárido é também expressar suas representatividades com leveza e alegria. Para além dos espaços de incidência política, de participação social, nós temos também jovens que utilizam outros meios para expressar suas identidades, sua cultura e, claro, tudo o que representa a sua vida no dia a dia. Um exemplo disso é os Meninos do Semiárido, 3 jovens do município de Retirolândia que utilizam as redes sociais
para, com muita alegria e de uma forma muito dinâmica, falar da sua cultura, das suas identidades e também dos seus saberes. Palavras que a gente usa no Nordeste. Parte 2. Aqui no Nordeste não se fala o último. Se fala derradeiro. Aqui no Nordeste a gente não fala vamos sair. Bora linzanzar. Aqui no Nordeste a gente não fala que tá chateado, não. A gente fala que tá rinado, virado nos pendentes da Beata Faustina. Doenças que só existem em nossas comunidades. Parte 2. Compadre, o que tá acontecendo? Ô, compadre, minha filha tá com faixo na boca, misericórdia, não tá aguentando comer nada. Poxa, compadre. Deus abençoe ela, viu? Ai, que dor! Ai, acho que eu tô com dor de viado. Vou colocar uma folha pra resolver. Ai! Opa, compadre! O senhor tá bem? Ih, velho, o quê? Tô numa dor de garganta. Eu acho que eu tô com a campainha caída. Por que você não procurou a rezadeira? É, compadre, vou procurar mesmo. Tô na Juvelina, né? É boa. É boa pra danar. Eu vou lá agora. Bora comigo. Que é isso, compadre? Ô, compadre, eu tô aqui com a dor na boca no estômago que eu não tô me aguentando, compadre. Também o senhor passa o dia todo sentado nessa pedra quente? Oi, compadre, tá dor demais, compadre. Eu vou fazer um chá de pau de rato. Trago agora pro senhor. Vai, compadre. Vai. O que foi, compadre? O que foi? Você melhorou, não? Foi, compadre? Ô, compadre, dizem que ela deu nó nas tripas. Deu nó nas tripas, mas também leite quente. E ainda não cessa a farinha na fralda, que é o quê? Eita, compadre, parece que o compadre quer vir ali. Ainda com pau na mão. Olha! Oi, compadre! E aí, compadre? O senhor tá bem? O senhor tá bem, compadre? Que nada, tô numa fraqueza nas pernas, acho que o que eu dei foi caruara. Ô, tá todo mundo assim, compadre. Eu também tô assim, desse jeito. O senhor já comeu migalha de cachorro? Não, comi não, eu vou fazer um pra mim agora, é mesmo, é bom, né? É tiro e queda. Sim, mas não me interrompe não. Oi, gente! Me chamo Breno Santiago. Me chamo Alex Santos. Me chamo Ricardo Santana. Somos os meninos do semiárido. Gente, estamos muito felizes e satisfeitos em estar mostrando o nosso trabalho. Por isso, a gente está aqui, né, para agradecer ao Prosa e ao MOC pelo convite. Além de mostrar a nossa realidade na internet, a gente estamos inseridos em outros espaços, como o Consórcio das Juventudes e associações comunitárias. Queremos mandar um abraço para todos vocês que estão acompanhando o Prosa. E nos sigam no Instagram, no @os meninos do semiárido. Feliz Dia da Juventude! Vania e Kemily, neste Prosa do Semiárido, onde a gente celebra o Dia das Juventudes no Brasil, queremos ouvir uma mensagem de vocês, né, para outros jovens, um recado de esperança. Depois dessa reflexão que nós fizemos, como é que nós podemos estar motivados a continuar? Eu, enquanto jovem, acredito que nossa principal motivação sempre vai ser a crença de que a gente pode chegar lá e que a gente pode incidir em espaços importantes e que a gente vai muito além de só ser massa de manobra ou só se interessar por futilidades da vida. Acredito que todos os jovens merecem qualidade de vida, merecem estar em seus territórios sem precisar sair para perder suas culturas, perder sua identidade. Eu acredito que todos devem permanecer em seus territórios e que dentro desses territórios a gente precisa ter direitos garantidos que façam e que aconteçam essa permanência. E eu gostaria aqui já também de agradecer ao MOC pela oportunidade de ser jovem multiplicadora, de poder atuar no meu território, de poder fazer a interligação enquanto mulher, enquanto agricultora, enquanto uma pessoa que veio do campo e que, principalmente, tem a oportunidade hoje de adentrar espaços como a universidade, de espaços de fala, de escuta, de decisão social, e que eu acredito que sem esses movimentos organizados a gente não conseguiria, enquanto juventude, estar
e principalmente nos espaços de decisão, porque o MOC ele constrói, e quando ele fala de juventude, ele constrói com a juventude. Não é algo à parte, nem é algo fantasioso, é algo que a gente faz diretamente na prática. E principalmente essa questão da formação, porque a gente sabe que conhecimento é poder. Então o MOC consegue fazer com que a gente pise em um chão totalmente fincado e totalmente alicerçado em relação aos nossos direitos, aos nossos deveres e ao nosso protagonismo juvenil, e consegue fazer essa interligação entre todas as áreas, seja do conhecimento empírico, científico, da agroecologia, das mulheres, do protagonismo juvenil. Então, eu acredito muito que a juventude é potência e nós seremos potência, seremos resistência onde quer que a gente vá. Vaninha? Difícil falar agora depois de Cambly, né? Porque chega, arrepia, emociona também ouvir uma fala tão potente como a de Cambly. E que transmite a fala de muitos e muitas, né, jovens que estão aí espalhados pelo nosso semiárido. Então, eu desejo, né, que a juventude continue ousando ser protagonista das suas histórias, que participem dos espaços que muitas vezes ainda são negados e que se motive a, de fato, acreditar nas suas potencialidades, né? Então, a gente tem sempre um lema que a gente aprendeu com a articulação semiárido brasileiro, que é a ASA, que é no semiárido que a vida pulsa e é no semiárido que a juventude resiste. Então, muita gratidão por esse momento e por celebrar, né, esse dia histórico, né, das juventudes no nosso Brasil. Agradecemos muito a participação de Vaninha e de Cambly. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite para esta prosa. Vocês são jovens muito essenciais ao nosso querido semiárido. E a você que nos acompanha, muito obrigada também pela sua presença. Somos muito e vamos juntos construir um semiárido vivo, forte e cheio de esperança para todas as juventudes.